Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre agropecuária, falando sobre a estrutura fundiária brasileira, ou seja, como se organizou o espaço rural desde o começo do Brasil, desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje, e como a organização de movimentos sociais contribuiu para a militância contra essa estrutura fundiária que se estabeleceu no Brasil. Bom, então vamos entender por que existiam movimentos contra a estrutura vigente que perdurou e perdura ainda na gênese do latifúndio no Brasil. Então vamos pensar, o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1530 foi mandada a primeira expedição de colonização para a capitania hereditária de São Vicente. Então, em 1530, veio Martim Afonso com sua expedição para iniciar a colonização do Brasil. Ele desembarca aqui em São Vicente e são fundadas as primeiras cidades neste período. Com isso, a partir daí, nós precisamos colonizar o território que concentrou a sua organização urbana na faixa litorânea e também a sua organização rural. A coroa portuguesa, pensando em colonizar e povoar o território brasileiro, passou a conceder lotes de terra aos amigos da coroa, aos amigos do rei, para produzir um gênero agrícola no sistema de plantation. Esta concessão de terras pela coroa portuguesa passou a ser chamada, este mecanismo passou a ser chamado regime das Sesmarias. Eram terras doadas pelo rei de Portugal para adotar o sistema de plantation, como nós já vimos na outra aula, que consiste na monocultura, na mão de obra escrava, na produção para exportação e no latifúndio. Tudo bem. Este regime das Sesmarias dá origem somente a latifúndios, monocultores e agroexportadores no Brasil. E ele vai perdurar por quase 300 anos, de 1530, quando ele é instituído, a 1820, o regime das Sesmarias perdura no Brasil. Em 1820, este regime é suprimido. Então, a posse de terras não teve uma regulamentação por parte da coroa portuguesa ou por parte dos governadores das capitanias hereditárias. Por isso, neste período de 1820 a 1850, nós não tivemos nenhuma regulamentação legislativa de acesso à terra. E aí, nós tivemos nesse período o sistema de posses. Chegava lá na terra, se apossava da mesma e cultivava o que se queria lá naquela unidade rural. Mas aquilo passou a contrariar o governo brasileiro, que já tinha um regime imperial, e é aprovada a Lei de Terras no Brasil. No que consistia a Lei de Terras? A Lei de Terras concebia a terra como um domínio do Estado, ou seja, o Império Brasileiro era dono de todas as terras no Brasil. E essas terras só poderiam ser compradas a partir dos seguintes critérios: só poderiam ser adquiridas à vista, sem financiamento, na compra de grandes propriedades, ou seja, só poderiam ser adquiridos latifúndios, e estes visavam a monocultura de exportação. Ou seja, nós estávamos num período de transição entre o ciclo do açúcar, que já entrava em decadência, para o ciclo do café, que começava a ter os seus primeiros sinais de desenvolvimento econômico e agrícola para o Brasil. Então, pensando na dinâmica das atividades econômicas, na exportação agropecuária que sustentava a economia do Brasil, é aprovada a Lei de Terras. Isso manteve a gênese do latifúndio no país. Por quê? Porque aqueles que eram donos de terras muito grandes já possuíam as mesmas nas Sesmarias. A partir da promulgação da Lei de Terras, somente grandes fazendeiros poderiam ter acesso, porque esta terra deveria ser comprada à vista, sem parcelamento,
e em grandes quantidades, ou seja, só poderiam ser compradas grandes propriedades, e isso excluía aqueles pequenos produtores urbanos, comerciantes, que queriam adquirir uma terra para produzir no sistema de policultura. Nós temos que pensar que isso foi uma estratégia do governo. Por quê? Porque a partir de 1820, outras leis foram sendo aprovadas no período imperial. Foi aprovada a lei do ventre livre, a lei Saraiva-Cotegipe. Então nós já tínhamos negros libertos e profissionais liberais na cidade que poderiam se enriquecer da atividade agropecuária. Então o que o governo pensou? Bom, nós temos que barrar o avanço desse grupo social na administração das terras rurais brasileiras. Então é aprovada a Lei de Terras. A Lei de Terras perdura também por muito tempo no Brasil, excluindo o acesso à terra dos demais grupos sociais, que eram maioria, porque não se engane que os latifúndios eram administrados por uma grande maioria social. Não, eram pequenos detentores da riqueza nacional. Esta Lei de Terras predomina por muito tempo no Brasil. Em 1961, com o governo de João Goulart, é premeditada, ou seja, é organizada, é planejada uma iniciativa de reforma agrária pela primeira vez. O que quer dizer reforma agrária? A reforma agrária é a justa divisão das terras de um país, ou seja, o Brasil, que já vinha de uma distribuição desigual, passaria por uma redistribuição das terras do Brasil. Isto era um movimento de combate à injusta organização fundiária brasileira que vinha desde o regime das Sesmarias. Ao longo do tempo, foram organizados diversos movimentos sociais na luta a favor da reforma agrária. Então, em 1961, João Goulart, acusado de comunismo do governo, propõe as reformas de base. Essas reformas de base consistiam num conjunto de reformas que trariam progresso ao Brasil, ou seja, consistiam em reforma política, reforma tributária, reforma urbana, reforma agrária, por fim. Esta reforma agrária previa essa redistribuição das terras, mas João Goulart não ganhou o interesse, não ganhou a comoção dos velhos fazendeiros e dos grandes latifundiários. Pelo contrário, ganhou a insatisfação deste grupo social. João Goulart é afastado do poder, vocês vão aprender em história, antes do golpe militar, que aconteceu em 64, ele é afastado, depois que existe a Marcha da Família com Deus para a Liberdade. A classe média organizou, a classe média urbana, que era dona de empresa, que era dona de fábrica, que era dona de comércio, organizou passeatas ao longo do Brasil, principalmente uma passeata na Avenida Paulista, e depois João Goulart do governo, porque ele foi acusado de comunismo. Ele mantinha relações diplomáticas com Cuba, com a China, e ainda queria implantar uma reforma agrária. O que eles pensaram? Bom, nós estamos ameaçados. A nossa estrutura econômica, que dependia no campo da agropecuária latifundiária e da cidade, da exploração industrial, iria ser abalada pelas reformas de base de João Goulart. Então, ao longo do mandato, João Goulart não consegue introduzir nenhuma dessas reformas. Só consegue introduzir uma legislação, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963. Voltando um pouquinho na história do Brasil, em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil. Getúlio Vargas era um presidente populista e cria a consolidação das leis do trabalho. Então hoje a regulamentação empregatícia que nós temos no Brasil, ou seja, salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho, estabilidade após 10 anos de trabalho, estes mecanismos de emprego foram criados na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, mas estas só eram obedecidas no âmbito da cidade. Não existia regulamentação para o trabalho do produtor rural, do trabalhador rural. Então, João Goulart cria o Estatuto do Trabalhador Rural
que ampliava esses benefícios empregatícios, estendia esses benefícios aos trabalhadores do campo. Mas nós sabemos que o governo de João Goulart não durou muito. Em 1964 nós temos o golpe militar e a partir daí nós tivemos um retrocesso da questão agrária no Brasil. Por quê? Os militares não queriam desfavorecer os grandes latifundiários e os industriais urbanos. Eles eram, se vocês não sabem, os militares eram aliados dos Estados Unidos e não tinham nenhum caráter comunista. Muito pelo contrário, eles eram extremamente capitalistas. Então, eles criaram um Estatuto da Terra. O que era esse estatuto? Parece um nome bonito, parece um nome que revolucionou a questão agrária no Brasil, mas não. Era um nome que somente classificava os imóveis rurais. Ou seja, um imóvel que tinha até 10 mil hectares era chamado de X. Um que tinha de 10 a 20 mil era chamado de Y. Um que tinha de 20 mil em diante era chamado de Z. Ele somente classificou os imóveis rurais. Ele não estendeu nenhum benefício, ele não distribuiu terras, ele não fez nada com a questão dos movimentos sociais na luta da reforma agrária. Houve um retrocesso das políticas públicas de investimento e de incentivo, ou até mesmo de assentamento de famílias através da reforma agrária. De 64 a 85, que compreende a nossa ditadura militar, nada foi feito por uma nova organização no campo brasileiro. Em 1965, é criado o Plano Nacional de Reforma Agrária. Vem a redemocratização, ou seja, o nosso país passa a ser uma democracia representativa e republicana. O primeiro presidente eleito é Tancredo Neves. Ele morre antes de assumir e assume seu vice José Sarney. José Sarney cria o Plano Nacional de Reforma Agrária, PNRA, que tinha como meta assentar os trabalhadores rurais sem terras em terras improdutivas. O que é isso? Existia uma militância para a distribuição de terras no campo brasileiro, como ainda existe. Então, José Sarney planeja essa distribuição no Plano Nacional da Reforma Agrária. Ele tinha por objetivo assentar 1.400.000 famílias no período, se não me engano, de 85 a 89. Ele não consegue assentar nem 10% disso. Por isso, a gente tem, mesmo que na ditadura militar, um retrocesso da questão da reforma agrária, nós não temos também muito avanço após a redemocratização. Nós só vamos ter avanço em 1993, um pequeno avanço, com a sanção da nova lei agrária, que além de reafirmar a função social da terra, estabeleceu nova classificação dos imóveis rurais e redistribuiu algumas terras improdutivas no Brasil. Então vamos sintetizar. O que é a função social da terra? Foi estabelecido que no Brasil a função social da terra é produzir alimentos. Esta é a função social da terra. Se a terra é improdutiva, ou seja, existe um grande latifundiário, ele é dono de grande terra, mas não produz nada. Estas terras podem ser desapropriadas pelo governo federal e podem ser distribuídas para as famílias cadastradas na nova lei agrária, nas famílias que querem receber as terras redistribuídas pelo mecanismo da reforma agrária. E o que é estabelecer nova classificação dos imóveis rurais no Brasil? É de 93 que surgem as 3 classificações que nós temos no Brasil: o minifúndio, a média propriedade e o latifúndio. Essas são as 3 unidades rurais. São baseadas pelo tamanho, eu não sei dizer ao certo quanto tem cada uma, mas o latifúndio são grandes propriedades de terra, média, como o nome já diz, são médias propriedades, e minifúndio são pequenas propriedades. A partir de 93, nós tivemos um pequeno avanço, como já disse, na questão da reforma agrária. Os governos de FHC e Lula foram responsáveis pelo maior número de assentamentos
de famílias na história do Brasil. Ou seja, foi no período de 94 a 2010 que o maior número de famílias recebeu as terras redistribuídas na reforma agrária. Isso favoreceu um grande avanço para o campo, mas acho que ainda nós temos muito a melhorar na questão de reforma agrária do Brasil. Por quê? Porque hoje existe uma realidade no campo de terras improdutivas esperando especulação imobiliária. Como assim? Eu tenho um terreno no Mato Grosso e esse terreno está lá. Eu não planto nada, eu não crio nenhuma cabeça de gado, eu não tenho nenhum rebanho, eu tenho uma casa lá. Mas eu espero a ocupação urbana chegar nessa área para eu poder vender o meu terreno. Se eu for vender hoje o meu terreno para um produtor rural, eu posso vender o meu terreno por R$50 mil, um exemplo. Mas se essa especulação imobiliária chegar no meu terreno, eu posso vender por R$1 milhão. O que eu faço? Eu vendo para um produtor agrícola para se cumprir a função social da terra, ou eu espero a especulação para ganhar dinheiro em cima do meu terreno? Eu espero a especulação. Então, existem grandes contrastes no campo justamente por esse motivo. A gênese do latifúndio brasileiro vem sendo transmitida desde o regime das sesmarias. Hoje nós temos duas famílias muito conhecidas, a família do latifundiário Antônio Hermínio de Moraes, que tem os maiores latifúndios do Brasil, e o segundo lugar em número de latifúndios vem da família Sarney. Eles têm latifúndios maiores que o estado do Alagoas. E José Sarney foi presidente. José Sarney hoje é senador. O que vocês pensam quando José Sarney foi presidente? Por que não houve avanço com a aprovação do Plano Nacional da Reforma Agrária? Porque ele não ia redistribuir terras que indiretamente também eram dele. Como nós sabemos, foi uma distribuição muito injusta ao longo do Brasil das terras rurais brasileiras. Então, houve a militância ao longo da história do Brasil de muitos movimentos sociais que queriam acabar com essa predominância do latifúndio no Brasil. Nós tivemos dois muito importantes ao longo, principalmente do período republicano no nosso país. Nós tivemos as ligas camponesas, que eram aliadas do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e atuaram de 1940 a 1960. Elas atuaram no período de Vargas e um pouco antes do período de João Goulart para a questão da reforma agrária. Foram as ligas camponesas que sustentaram a iniciativa mal sucedida das reformas de base de João Goulart. E nós temos hoje, a partir da década de 90, nós temos o famoso MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Este movimento atuou muito na década de 90 e ainda continua atuando, tem um forte ideário político, ideológico, atua através da ocupação de grandes latifúndios e terras improdutivas. Essas terras que esperam a especulação imobiliária são ocupadas pelo MST, porque eles querem que se faça cumprir a função social da terra, que é produzir alimentos. Pensem comigo, se a terra está na mão de uma pessoa que não quer cultivar, vamos dar a terra para uma pessoa que quer cultivar, mas são interesses distintos e o governo brasileiro tem que atender demandas tanto dos latifundiários quanto dos trabalhadores rurais sem terra. É uma questão difícil de ser resolvida no nosso país, visto que a nossa herança de distribuição territorial é muito complicada. Desde lei de terras que excluiu a participação do negro e de outros pequenos comerciantes e funcionários da estrutura urbana ao acesso à terra, ainda hoje é muito complicado. Basicamente é isso, pessoal. Vamos para mais uma aula sobre agropecuária. Valeu, até mais!